My dear brothers and sisters, today Meus is queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia histórico para o presidente Dallin H. Oaks e para mim. Há 40 anos, no dia 7 de abril de 1984, fomos chamados para o Quórum dos 12 Apóstolos. Desde aquele dia, temos sentido alegria em cada conferência geral, incluindo esta. Fomos mais uma vez abençoados com a sagrada manifestação do Espírito. Espero que estudem repetidamente as mensagens desta conferência nos próximos meses. Quando nasci, havia 6 templos em funcionamento na igreja. Em St. George, Logan, Muncie, Salt Lake City, em Utah, bem como em Cardston, Alberta, no Canadá, e Laie, no Havaí. 2 templos haviam funcionado brevemente em Kirtland, Ohio, e em Nauvoo, Illinois. Como a igreja mudou-se para o oeste, os santos foram forçados a abandonar esses 2 templos. O templo de Nauvoo foi destruído por um incendiário. Ele foi posteriormente reconstruído e depois dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley. O templo de Kirtland foi profanado por inimigos da igreja. Depois, a Comunidade de Cristo adquiriu o templo de Kirtland, do qual foi proprietária por muitos anos. No mês passado, anunciamos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias havia comprado o templo de Kirtland e vários locais históricos importantes em Nauvoo. Somos muito gratos pelas conversas cordiais e mutuamente benéficas que tivemos com os líderes da Comunidade de Cristo, que levaram a este acordo. O Templo de Kirtland tem uma importância incomum na restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Vários eventos que aconteceram lá haviam sido profetizados milênios antes e foram essenciais para que a Igreja restaurada do Senhor cumprisse sua missão dos últimos dias. O mais importante deles ocorreu em um domingo de Páscoa, no dia 3 de abril de 1836. Naquele dia, Joseph Smith e Oliver Cowdery receberam uma série de visitas extraordinárias. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo apareceu. O profeta registrou que os olhos do Salvador eram como uma labareda de fogo. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve, e seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e a sua voz era como o ruído de muitas águas. Durante sua visita, o Senhor afirmou sua identidade. Ele disse: "Eu sou o primeiro e o último. Sou o que vive. Sou o que foi morto. Eu sou vosso advogado junto ao Pai." Em seguida, Jesus Cristo declarou que havia aceitado o templo como sua casa e fez esta impressionante promessa: "Manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa." Essa promessa significativa aplica-se hoje a todos os templos dedicados. Eu os convido a ponderar sobre o que essa promessa do Senhor significa pessoalmente para vocês.
Após a visita do Salvador, Moisés apareceu. Moisés conferiu a Joseph Smith as chaves da coligação de Israel e do retorno das 10 tribos. Quando essa visão se encerrou, Elias apareceu e conferiu a dispensação do Evangelho de Abraão a Joseph. Em seguida, Elias, o profeta, apareceu. Sua visita cumpriu a promessa de Malaquias, de que antes da segunda vinda, o Senhor enviaria Elias, o profeta, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Depois, Elias, o profeta, conferiu as chaves do poder selador a Joseph Smith. É de imensurável importância o fato de essas chaves terem sido devolvidas à Terra por esses 3 mensageiros celestiais sob a direção do Senhor. As chaves do sacerdócio constituem a autoridade e o poder de presidência. As chaves do sacerdócio determinam como o sacerdócio de Deus pode ser usado, a fim de realizar os propósitos do Senhor e abençoar todas as pessoas que aceitarem o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. É importante observar que, antes da organização da Igreja, mensageiros celestiais haviam conferido o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque ao profeta Joseph Smith e concedido a ele as chaves de ambos os sacerdócios. Essas chaves deram a Joseph Smith a autoridade para organizar a igreja em 1830. Depois, no Templo de Kirtland, em 1836, a concessão dessas 3 chaves adicionais do sacerdócio, ou seja, as chaves da coligação de Israel, as chaves do Evangelho de Abraão e as chaves do poder selador, foi essencial. Essas chaves autorizaram Joseph Smith e todos os subsequentes presidentes da Igreja do Senhor a coligar Israel em ambos os lados do véu, para abençoar todos os filhos do convênio com as bênçãos de Abraão, a fixar um selo de confirmação nas ordenanças e nos convênios do sacerdócio, e a selar as famílias para a eternidade. O poder dessas chaves do sacerdócio é infinito e impressionante. Pensem em como sua vida seria diferente se as chaves do sacerdócio não tivessem sido restauradas à terra. Sem as chaves do sacerdócio, vocês não poderiam ser investidos com o poder de Deus. Sem as chaves do sacerdócio, a igreja poderia servir apenas como uma importante organização humanitária e de ensino, mas não muito mais do que isso. Sem as chaves do sacerdócio, nenhum de nós teria acesso às ordenanças e aos convênios essenciais que nos unem aos nossos entes queridos eternamente e permitem que um dia voltemos a viver com Deus. As chaves do sacerdócio distinguem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de qualquer outra organização na Terra. Muitas outras organizações podem e realmente tornam sua vida melhor na mortalidade, mas nenhuma outra organização pode e vai influenciar sua vida após a morte. As chaves do sacerdócio nos concedem a autoridade para estendermos todas as bênçãos prometidas a Abraão, a todo homem e a toda mulher que cumpre seus convênios. O trabalho do templo
torna essas maravilhosas bênçãos disponíveis para todos os filhos de Deus, a despeito de onde ou quando eles viveram ou vivem. Que alegria é termos as chaves do sacerdócio novamente na terra. Convido-os a ponderar cuidadosamente sobre estas 3 declarações. Primeira, a coligação de Israel é uma evidência de que Deus ama todos os seus filhos onde quer que eles estejam. Segunda, o Evangelho de Abraão é uma evidência adicional de que Deus ama todos os seus filhos onde quer que eles estejam. Ele convida todas as pessoas a se achegarem a Ele, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, todos são iguais perante Deus. Terceira, o poder selador é uma evidência excepcional do quanto Deus ama todos os seus filhos em todos os lugares e deseja que cada um deles escolha voltar a viver com Ele. As chaves do sacerdócio, restauradas por intermédio do profeta Joseph, permitem que cada homem e mulher que cumpre seus convênios desfrute de incríveis privilégios espirituais pessoais. E mais uma vez, há muito de se aprender com a história sagrada do Templo de Kirtland. A oração dedicatória do Templo de Kirtland, oferecida por Joseph Smith, é um tutorial de como o templo fortalece vocês e a mim espiritualmente, a fim de enfrentarmos as dificuldades da vida nesses últimos dias. Eu os incentivo a estudar a oração dedicatória registrada na seção 109 de Doutrina e Convênios. A oração dedicatória que foi recebida por revelação ensina que o templo é uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Essa lista de atributos é muito mais do que uma descrição de um templo. É a promessa sobre o que pode acontecer às pessoas que servem e adoram na casa do Senhor. Elas podem esperar receber respostas às suas orações, revelação pessoal, mais fé, força, consolo, mais conhecimento e mais poder. O tempo despendido no templo vai ajudá-los a pensar celestial e a captar a visão de quem vocês realmente são, de quem podem se tornar e do tipo de vida que podem ter para sempre. A adoração regular no templo vai melhorar a maneira como vocês veem a si mesmos e como se encaixam no magnífico plano de Deus. Prometo isso a vocês. Também nos é prometido que no templo poderemos receber a plenitude do Espírito Santo. Imaginem o que essa promessa significa em termos de os céus serem abertos para as pessoas que são sinceras em sua busca pela verdade eterna. Somos instruídos que todas as pessoas que adoram no templo saem de lá com o poder de Deus e a proteção dos anjos. O quanto sua confiança é aumentada ao saberem que, como homens e mulheres investidos, armados com o poder de Deus, vocês não precisam enfrentar a vida sozinhos. Quanta coragem vocês não recebem ao saberem que os anjos de fato os ajudam. Por fim,
É-nos prometido que nenhuma combinação iníqua prevalecerá sobre as pessoas que adoram na casa do Senhor. Compreender os privilégios espirituais prometidos no templo é vital para cada um de nós hoje em dia. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é a minha promessa. Nada vai ajudá-los mais a agarrar-se à barra de ferro do que adorar no templo com a frequência que suas circunstâncias permitirem. Nada vai protegê-los mais ao se defrontarem com as névoas de escuridão do mundo. Nada vai fortalecer mais seu testemunho de Jesus Cristo e sua expiação, ou ajudá-los a compreender melhor o magnífico plano de Deus. Nada vai acalmar mais seu espírito durante os momentos de dor. Nada abrirá mais os céus. Nada. O templo é o portão que se abre para as maiores bênçãos que Deus reservou para cada um de nós. O templo é o único lugar na terra onde poderemos receber todas as bênçãos prometidas a Abraão. É por esse motivo que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance sob a direção do Senhor, para tornarmos as bênçãos do templo mais acessíveis aos membros da igreja. Assim, temos a satisfação de anunciar que planejamos construir um novo templo em cada um dos 15 locais a seguir. Uturoa, French Polynesia. Chihuahua, Mexico. Florianópolis, Brazil. Rosario, Argentina. Edinburgh, Scotland. Brisbane, Australia, South area. Victoria, British Columbia. Yuma, Arizona. Houston, Texas, South area. Des Moines, Iowa. Cincinnati, Ohio. Honolulu, Hawaii. West Jordan, Utah. Lehi, Utah. And Maracaibo, Venezuela. My dear brothers and sisters. Meus queridos irmãos e irmãs, testifico que esta é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele está à frente dela. Nós somos seus discípulos. Que nos alegremos com a restauração das chaves do sacerdócio, as quais permitem que vocês e eu desfrutemos de cada bênção espiritual que estamos dispostos a receber e que somos dignos de receber. Presto testemunho dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.